Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Já peço o seu like. Excelente domingo pra todos nós. Vitória venceu e, claro, conto com a sua inscrição. Faltam só 11 pra gente bater nossa meta de 77 mil. Agradeço a você mais uma vez que tá sempre aqui no canto, saindo bem cedo como sempre, desta vez reagindo à coletiva de Thiago Carpini. Vamos ver o que ele tem a dizer depois de um primeiro tempo que realmente não foi bom do Vitória. O segundo tempo que a gente demora pra entrar no jogo, mas no final Vitória foi eficiente, teve a bola pra fazer o gol, fez. Aproveitou, o RB não, aí é problema deles, tá? Vamos que vamos, afinal quero ver o que Carpini tem a dizer. Vamos lá, 1, 2, 3 e play. Vamos começar a entrevista com o técnico Thiago Carpini após a vitória diante do Bragantino. Bom, Carpini, nada melhor do que uma vitória, tranquilizar mais ainda, 3 pontos importantíssimos. Agora, que leitura você faz desse jogo e principalmente com esses 2 jogadores que surgiram, assim, não improvável, né? E surgiram na equipe hoje, como foi o Jean Carlos, que apareceu, o Jean Mota e Hiller. Principalmente ele e Hiller. Bom, boa noite. Como eu falei, né, a gente procura estratégias e ideias em cima de cada adversário, tentando usar aquilo que nós temos de melhor. A ideia era, acredito eu, não vi a coletiva ainda, mas pelo que eu tinha procurado saber do time, ele queria pesar a última linha. Inclusive a gente já sabia que a questão do treino do time não ia ser aquele e tudo mais. Enfim, eu acho que ele queria pesar a última linha, um time que muitas vezes tem algumas referências individuais e que no sistema ele queria igualar ou superar, fazer 6-5, já que eles pesavam com a última linha com 5, às vezes com 6, tentar fazer com que o time tivesse mais força ofensiva, mas a bola acabou não chegando tanto nessa última linha do Vitória, né? Mas vamos lá. A ideia do Jean era justamente a gente tentar controlar um pouco mais o jogo, já que todos os jogos que a gente viu do Bragantino, acho que só esse ano foi a 4ª vez que eu enfrentei o Bragantino, e eles fazem uma linha de 5 antes dessa primeira linha, né, um 4-5-1, e em alguns momentos eu sinto o Mateuzinho um pouco sobrecarregado nessa criação. Pois é, mas acabou que sobrecarregou o Mateuzinho mais ainda porque Jean não foi tão bem, né? Já que os jogadores não foi tão bem não foi bem. Os jogadores do lado só dão profundidade e nunca vêm de fora para dentro para essa circulação de bola. A ideia do Jean Mota, que é o único meia de origem que nós temos no elenco, era ter 2 jogadores quase que fazendo um quadrado atrás dessa segunda linha e a gente poder sustentar um pouco mais o jogo, para daí no intervalo, na parte final do jogo, a gente soltar um pouquinho mais e poder ser um pouco mais ofensivo. Já que eu vejo, pelo menos no meu ponto de vista, o Bragantino é um time de muita transição. Eu acho que é o que eles têm de melhor, jogadores de muita saúde, de muita força, muito bem treinado, e 2 jogadores na característica de Everaldo e Carlinhos desde o começo ficariam um jogo de muita trocação e pouco controle. Eu acho que em alguns momentos foi bom, mas na grande parte do jogo não tem problema nenhum em dizer isso, mas o que me sustenta é o treino, né? Então eu acho que o treino escala e o jogo sustenta, e o Jean vem treinando muito bem, e as semanas de treino com ele fazendo essa função realmente foi muito bom. Mas eu valorizo também o que ele tentou produzir. A gente sabe que não ter ritmo, tá muito tempo fora do processo, realmente é muito difícil para o atleta pegar um jogo como esse com alta rotação e conseguir performar. E a gente precisa levar também em consideração os jogos de confrontos diretos, faltando agora a contagem regressiva, sempre brigando por esse momento. Existe também um aspecto emocional que a gente precisa trabalhar e ter um pouco de cuidado com isso, tendo em vista que, na minha opinião, não foi das melhores apresentações do Vitória. Fomos competitivos, fomos efetivos. No segundo tempo foi competitivo, no primeiro não foi não. Mas não foi o nosso melhor jogo coletivo, e muito se dá também pelas ausências, né? Você trocar 3 jogadores, tá certo que o Jean e o Hiller foram escolhas minhas, mas Jean, Hiller e Janderson, para um time que tá um pouquinho já mais ajustado, um pouco mais de entrosamento, são mudanças consideráveis, né? Mas eu não tenho medo de arriscar, de tentar, eu tenho as minhas convicções, aquilo que eu vejo no dia a dia, o que eu acredito. Foi assim no jogo do Atlético Mineiro, perdendo por 2-0, nós colocamos mais um zagueiro, e se dá errado com 3 zagueiros, você imagina o que eu ia ouvir? Mas você admitiu também que não treinou, né? Com esses 3 zagueiros, então não acho que é um exemplo que se aplica. Você acabou colocando Jean Mota pela semana, porque o treino fala, tudo bem, mas você mesmo falou que não treinou os 3 zagueiros, então acho que são contextos diferentes, né? Mesma coisa o Jean, eu tinha convicção que poderia funcionar, eu acho que de certa maneira funcionou para no segundo tempo a gente ser um pouco mais agressivo. E quebrou o tabu. Quebrou o tabu?
Falou pessoal, você não ganhava do Bragantino? Não, ganhei do Bragantino esse ano. Acho que até essa é uma matéria que eu não tinha vencido, né? A semifinal do Campeonato Paulista. Esse ano eu enfrentei a segunda vez. O ano passado, a semifinal do Campeonato Paulista foi contra o Bragantino, na Vila Belmiro. Nós eliminamos. E na fase de grupo, nós vencemos também por 1-0 em Diadema. E se eu não me engano, no Guarani de Campinas, em 2019, nós também vencemos eles pelo Brasileiro. Acho que é a terceira vez que eu venço. Até saiu uma matéria falando que eu nunca tinha vencido, né? Mas quebrei o tabu no Vitória. Perdi lá e ganhamos aqui. Vamos falar do Vitória. Foi uma boa resposta, dá aquela risadinha e tal. Foi uma boa resposta. Cada galera que checa aí os dados pra ver se realmente a matéria estava equivocada. Foi uma boa resposta, vá. Boa noite. Hoje o Bragantino entrou com uma marcação muito bem encaixada, né? Então eles marcavam por encaixe e alguns também marcavam por zona, e isso dificultou um pouco as ações do Vitória, sobretudo com o Mateuzinho aí, que quando ia pro meio não conseguia jogar junto com o Jean Mota. No segundo tempo, o seu fez essa análise, por isso colocou o Everaldo e o Carlos Eduardo para tentar quebrar esse bloqueio por encaixe do Bragantino. Fala um pouco sobre esses dois jogadores específicos que entraram hoje. Foi o que eu falei, no primeiro tempo a gente procurou sustentar um pouco mais o jogo, tentar dar esse controle para não ser um jogo de tanta trocação. A saída de 3 nós enfatizamos mais no segundo tempo, acho que vocês perceberam isso também, não só o fato da gente ganhar um pouco mais de profundidade, amplitude com o Everaldo e com o Carlinhos e depois com o Zé Hugo, mas o fato da saída de 3 sempre obrigava o Lucas Evangelista, do outro lado o Lincoln, a quebrar a linha para pressionar a saída de 3, e aí nós conseguimos encontrar um pouquinho mais de espaço para o Mateuzinho jogar e desenvolver esse jogo de mudança de lado, que é o que a gente cobra muito. Mas no primeiro tempo também tentou fazer essa saída de 3, o Luan baixava em alguns momentos, o Hiller baixava em alguns momentos, o lateral baixava em alguns momentos e não funcionava. Então, realmente a mudança das peças foi importante porque o Vitória variou no primeiro tempo e acabou não conseguindo quebrar também. Como eu falei, não foi das nossas melhores apresentações, mas a gente conseguiu vencer uma forte equipe, né, concorrente diretíssimo, assim como foi o Juventude. Tem todo um contexto também emocional, psicológico, que tem que ser levado em consideração, mas eu estou muito satisfeito, principalmente pelo compromisso que os atletas têm mostrado, pelo dia a dia, pela semana. Eu acho que nós chegamos nesse momento da competição não como nós queríamos, não como o Vitória planejou o seu ano, mas a gente chega num momento muito bom mentalmente. É uma equipe muito forte, principalmente jogando dentro de casa, e não tem como não enaltecer mais uma vez nosso fator torcida. Outro show à parte, mais uma vez a gente agradece o apoio, a presença e um pouco de paciência. Às vezes, por mais que de repente o torcedor, poxa, poderia, o Everaldo, o Carlinhos, Zé, todo mundo, isso eu já falei em outros momentos e vou repetir. Na Série A, se você jogar muito de peito aberto, ainda mais na situação que a gente se encontra, é diferente um pouco de outras divisões, que eu também vim dessas divisões. Eles não precisam de 2 chances, uma só. Talvez a sua ânsia de ganhar pode te levar à derrota, então a gente precisa ter um pouco mais de controle e equilíbrio. Carpini, boa noite, Dudu Machado do Grupo Metrópole, parabéns pela vitória. Hoje o time deu um passo importantíssimo para essa próxima sequência, e hoje agora são mais 8 finais. É aquele sentimento de comemorar merecidamente e já ficar com a cabeça funcionando para o próximo confronto. Vitória agora vai pegar o Fluminense, um rival direto, fez um jogo, assim como o Vitória, muito bom também nessa rodada, venceu um adversário dificílimo, que é o Flamengo no Maracanã, por 2-0, e agora a gente tem a questão do Leonardo, que não vai poder estar no próximo jogo. Hoje fez um jogo muito bom, inclusive, com uma defesa muito coesa, e a gente viu essa semana algumas notícias sobre o André Gabriel, um garoto da base, um zagueiro promissor, que a galera fala muito bem, e a gente quer saber, com o Leonardo de fora do próximo jogo, quem que é o possível substituto? Eu sei que você não pode falar, mas tentando... Até pós, mas não vou. Mas com essa carência agora de um jogador plenamente titular na zaga, Vai dar Edu, pô. quais são os próximos passos para poder conseguir lidar com essa defesa num jogo tão importante como esse? Nós sem dúvida a gente vai sentir a ausência do Wagner, né, uma referência para nós, para Vitória, é um jogador muito regular, tem sido decisivo em muitos jogos, mas na minha opinião, um dos melhores jogos também que nós fizemos em casa foi contra o Vasco, e nós perdemos, e o Mateuzinho não jogou. Então eu procuro valorizar o todo, né, valorizar aqueles que vão ter a oportunidade de participar. Importante para o Wagner também esse descanso para voltar zerado, né, até mentalmente para essa reta final. Temos a opção do Andrei, do Bruno Vini, do próprio Edu, que tem entrado muito bem nos jogos, tem me agradado bastante. É um jogador que também tem possibilidade de jogar dos dois lados, assim como o Neres. Então a gente vai
ter a semana para pensar melhor o que vai encaixar o nosso jogo e principalmente o tamanho do adversário que nós temos aqui no sábado, que é o Fluminense. E a partida de hoje já ficou para trás, né? Eu acho que eles têm que desfrutar desse momento hoje. Vencer é muito difícil, então tem que se valorizar a vitória, mas na mesma proporção que a gente tem um equilíbrio quando vem as derrotas, sabe? Pés no chão. Principalmente nós da comissão, staff e diretoria, a gente já está trabalhando em cima do Fluminense, do próximo adversário, tentando encontrar as melhores alternativas para a gente poder fazer um bom jogo e buscar mais uma vitória dentro de casa e dar mais um passo adiante aí nessa luta constante pela permanência. E o Bragantino já ficou no passado, já é história para contar. E em relação à sequência, eu prefiro falar do jogo a jogo. Nossa decisão Fluminense, a gente chega muito bem no Fluminense porque nós vencemos hoje. E para ter a sequência, a gente precisa estar sempre chegando bem. Boa noite, Carpini, Douglas Santana do Site B News. Para além da técnica, da garra, da raça, a gente também tem que se apegar um pouquinho na fé. Então, aproveitando esse gancho, né, que eu vi ali o presidente Fábio Mota mais cedo, antes do jogo começar, ele foi ali no meio de campo, fez uma oração, beijou o gramado. Então, assim, queria saber se você tem também algum tipo de crença, algum tipo de mania, enfim, antes assim do jogo, e como que você tem visto os atletas também se apegando na fé, visto que o Vitória precisa disputar ponto a ponto para poder se livrar de ver dessa zona de abaixamento. Não, legal. Acho que a fé é a base de tudo. Eu sou um cara muito temente a Deus. Tenho minhas manias no pré-jogo também, mas o hábito de fazer minhas orações, principalmente quando eles entram pro aquecimento, eu gosto de ficar um pouco sozinho na minha sala, falo um pouco com a minha família, com a minha esposa, acho que é onde a gente tira forças, né? E eu falei pros atletas isso já em outros momentos e tenho repetido sempre. Se fosse para dar errado, já tinha dado, é o que eu creio. Eu acho que nós viemos aqui para viver um propósito, não acredito no acaso. Essa frase é muito forte, tá? Eu tô rindo, mas não é rindo de Carpini não, mas assim, se fosse pra dar errado, realmente, a gente já tinha caído. É verdade. Eu acredito que tudo tem um porquê, nas dificuldades, nas vitórias, nas lutas, nas conquistas, e eu espero que a gente possa viver esse propósito. Carpini, você queimou as 5 substituições com acho que cerca de 15, 20 minutos, né? Nesse momento ali, você já pensou no tudo ou nada, o Vitória veio pro segundo tempo, você provavelmente não tenha gostado do primeiro tempo, tanto que fez 2 alterações no intervalo. Quando você pensou em fazer essas 3 substituições, foi arriscar pro tudo ou nada, foi isso mesmo? Foi arriscar um pouco mais, como eu falei, dentro de um equilíbrio, dentro de situações que a gente treina durante a semana, o cuidado também para daqui a pouco não ficar muito exposto, né? Então a gente poderia ter algumas alternativas ali, pensei no Pablo, pensei em outras situações para tentar ficar um pouco mais ofensivo, mas por outro lado a gente vem de encontro àquilo que eu falei, né? A gente não se expor demais contra esse tipo de adversário, que eles não precisam de muita chance para complicar. Na verdade, hoje eles até tiveram muita chance, porque eu considero 3 chances no primeiro tempo muito. Graças a Deus não aproveitaram e a gente foi eficiente. E querendo ou não, o primeiro tempo foi ruim, a estratégia não funcionou, isso acho que ficou evidente para todo mundo. A gente teve 9 dias de treino para uma estratégia que não funcionou, porém o peso cada um vai acabar dando da forma que achar melhor, porque no final das contas Hugo rouba a bola, Carlos Eduardo dá o passe e Everaldo faz o gol. Da mesma forma que a estratégia não funcionou no primeiro tempo, 3 que entraram juntos, que ele colocou no jogo, acabaram resolvendo a partida. Fora que o Machado e o Willian entraram bem. Série A é muito difícil, então eu acho que a gente foi precavido, mas naquele momento era mais ou menos isso mesmo. A gente ia tentar arriscar um pouco mais dentro de um equilíbrio para poder vencer a partida. Carpini, o que não deu certo na estratégia montada nessas 2 semanas cheias que você teve no jogo de hoje, né? Porque teve alguns momentos que não foram bons, até mesmo você pontuou isso, e o Carlos Eduardo, né? Que perdeu um gol, só que em seguida ele deu assistência para o gol do Everaldo. Isso quer dizer que você já ganhou mais uma opção daquele homem centralizado, já que ele entrou no lugar do Janderson, fazendo aquela profundidade, arrastar um pouquinho a zaga adversária para a área? Pois é, o Carlinhos, na verdade, a gente já tinha falado sobre isso. Ele me falou que já fez essa função, não é novidade para ele, então sempre que possível nos treinamentos a gente, principalmente os atletas da frente, o Everaldo, hora eu faço ele no pé aberto, hora eu faço no pé contrário, o Carlinhos treinando no pé aberto, pé contrário, centralizado, então pra gente criar de repente dinâmicas e alternativas dentro daquilo que a gente tem, né, como opções para poder encontrar alternativas em cima de cada jogo. Então
não deu certo justamente o que nós pensamos e o que deu certo durante a semana. Esse quadrado com o Jean e com o Mateuzinho, acho que eles acabaram em alguns momentos ocupando o mesmo espaço. Esse movimento do Jean de fora para dentro e de ter uma perna aberta ali junto com o Esteves, de fazer essa bola passar, é um cara que tem essa batida, faz passar com qualidade. Isso aconteceu durante a semana. Eu acho que ficou um pouco já encaixado, previsível, talvez uma certa ansiedade em fazer, em ajudar, em querer fazer tudo o que não fez nesse período, porque o atleta também se cobra, talvez, como eu falei pro próprio Jean, não foi o início, nem o que ele imaginava, sem dúvidas, para a passagem dele pelo Vitória. Então eu vejo ele muito incomodado, querendo ajudar, e a gente tem que abraçar esses atletas que querem nos ajudar. Não podemos descartar ninguém, não podemos desfazer de ninguém. A gente tirou quem tinha que tirar. Os que estão aqui, sem dúvida, vestem a camisa, respeitam muito o processo. A gente tirou quem tinha que tirar. A sua instituição, a torcida. Então o Jean é um cara que tem nosso carinho, nosso respaldo. Infelizmente não aconteceu hoje da maneira que nós imaginávamos. E a responsabilidade não é do Jean, é minha. Fui eu que escolhi o Jean. Boa noite, Carpini. Parabéns por essa excelente vitória. Queria falar um pouco sobre o Everaldo, né? Que é um cara que conseguiu uma entrevista agora há pouco muito bacana, falando sobre sua superação, seu trabalho individual na lesão grave que teve. E como é para você, treinador, preparar, condicionar, especialmente o psicológico de um cara que vem triste, podemos assim dizer, vem para baixo e tem essa redenção? Não, já passou, tá feliz, tem nada de tristeza aqui não, alegria. Não, mas sem dúvida é um momento triste pessoal, né? Porque sem dúvida a temporada não foi aquilo que ele imaginava. Mas tudo é um propósito. Então encontre o porquê disso e se supere, e a gente está aqui para ajudá-lo. Ele já ajudou em outros momentos. Você vê que quando, um pouco atrás ali, se eu não me engano, na sequência de Fortaleza, Grêmio, se não me falha a memória, teve uma sequência, depois ele sentiu um pouco, a gente segurou de novo, porque você vê que quando precisa mesmo da sequência, a parte física, aí voltou a sentir a região da lesão. Bom saber, a gente não sabia disso, né? Não podemos perder ninguém nesse momento. Ou sabia, eu não lembrava. Então é um atleta que a gente tem que ter cuidado. Foi até uma opção também para iniciar o jogo de hoje, mas em cima da estratégia, pensando no adversário, a gente entendeu que para o segundo tempo seria talvez de melhor proveito para ele desempenhar, performar melhor, e para o Vitória também. E a gente tem que pensar sempre no todo, e que ele tire isso tudo que ele viveu como superação, e que o fim seja melhor do que o início, que é o que vale. A última impressão é que fica, né? Então que o fim seja muito melhor para ele e para todos nós, né? Com o nosso objetivo alcançado. Boa resposta, e Everaldo merece mais mesmo. Aí só tem que discutir se ele é titular ou não contra o Flu. É meu titular e Carlos Eduardo vindo do banco. Eu faria isso, mas se você quiser fazer o contrário, também é à vontade. Carpini, boa noite, Vitor Lírio do Varela Net. Hoje o Vitória vence o Bragantino com um bom jogo no segundo tempo, principalmente, sai da zona de rebaixamento e se encontra a 3 pontos do Grêmio, que é o 12º colocado. Embora hoje a prioridade do Vitória seja brigar contra o rebaixamento, já dá para começar a pensar numa Sul-Americana, o torcedor já pode começar a sonhar com essa possibilidade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos sonhar com a permanência e trabalhar por ela. Não tem como. A gente vê como é difícil vencer nesse momento da competição. Nessa reta final, você vê como os jogos são ajustados, você vê o Criciúma como complicou o Botafogo ontem no Maracanã, Grenal apertado, e Atlético e Cuiabá. Eu assisti o jogo duas equipes ali, mais ninguém querendo a bola, mais com medo de perder do que vontade de ganhar. Então uma reta final é muito difícil, cada um brigando pelo seu objetivo dentro da competição. Então não dá pra gente falar de coisas maiores, não. Vamos primeiro consolidar esses 32 pontos, não nos garante a permanência, que dirá Sul-Americana. Então vamos pensar no Fluminense, fazer um bom jogo, fazer uma boa semana, levar a nossa semana pro jogo e procurar vencer. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória. Podemos dizer que hoje tivemos 2 vitórias em campo, né? Um no primeiro tempo e outro no segundo, que inclusive definiu a partida de hoje. Visando o jogo contra o Fluminense, quais são os pontos que você acha que devem ser tratados com mais precisão para essa próxima partida? Bom, como eu disse anteriormente, foi fundamental a vitória de hoje para a gente chegar um pouco melhor mentalmente.
Mentalmente. Em todos os outros aspectos, essa ansiedade atrapalha um pouquinho a tomada de decisão do atleta. Esse ter que ganhar todos os jogos são decisivos, todos os jogos são confrontos diretos, isso acaba atrapalhando um pouquinho. Eu acho que hoje foi nítido, como eu disse, principalmente no primeiro tempo, nós não conseguimos encaixar nosso melhor futebol, mas fomos eficientes. Então agora é a gente procurar melhores escolhas para o jogo de sábado, em cima do adversário a gente procurar fazer o que nós fizemos em outros momentos, talvez encaixe melhor, tomando cuidado para falar, até para não entender o que a gente vai fazer, mas nós tivemos jogos... Vamos voltar? A gente procurar fazer o que nós fizemos em outros momentos, talvez encaixe melhor. Fazer o que nós fizemos em outros momentos, isso me cheira a 3 volantes. Porque 3 zagueiros foi muito pontual, isso me cheira muito a 3 volantes, tá? Vou até voltar, ó. Fazer o que nós fizemos em outros momentos, talvez encaixe melhor, tomando cuidado para falar, até para não entender o que a gente vai fazer, mas nós tivemos jogos contra equipes que da minha maneira jogam parecido, como foi Vasco, que eu acho que não é muito diferente do Fluminense em alguns comportamentos, e a gente conseguiu ser um pouco mais agressivo, um pouco mais decisivo. Talvez a gente consiga também trabalhar alguma situação para esse jogo do Fluminense, como eu disse, sempre... Se o Vasco é a referência, ele pensa em muita profundidade, triangulação pelo lado, ataque à última linha, superioridade, porque foi assim que a gente jogou contra o Vasco e foi bem. Buscando um equilíbrio, né? Não fazendo as coisas de qualquer jeito que pode custar caro. Um adversário também que vem crescendo nesse momento da competição. É o atual campeão da Libertadores, um time fortíssimo, fez um grande jogo e venceu com propriedade o Flamengo. Então a gente sabe da dificuldade que vai ser o Fluminense aqui no Barradão, mas a gente sabe o momento que a gente chega, um bom momento, e que o torcedor possa continuar fazendo parte fundamental desse bom momento. Carpini, boa noite, parabéns aí pela vitória. A gente viu que no primeiro tempo você tomou um cartão amarelo e na saída do intervalo você saiu virado na zorra mesmo ali. Eu vi você bem estressado. Você tava ali? Tava pertinho ali. Mas assim, foi só um comentário mesmo. Eu queria saber, porque o presidente Fábio Mota... Quem que era o artista, então? Fala aí, já que você viu. O Fábio Mota disse na coletiva de ontem que já vem mantendo conversas com você, com o seu representante, para renovação para 2025. Queria saber como é que tá aí a sua vontade, a sua cabeça pro ano que vem. A minha cabeça tá tão voltada a esse momento. Não sei se é o momento da gente falar sobre isso, né? A gente já, claro que rapidamente tocou nesse ponto, principalmente com o meu representante. Eu estou muito feliz aqui, fui muito bem recebido. Eu acredito em processos que têm continuidade, ser parte de um melhor ponto para a sequência. Claro que os erros vão acontecer, mas a gente já entende muita coisa do que é o clube, muita coisa foi modificada dentro do elenco, principalmente os que ficaram. Eu vejo uma melhora de comportamento individual. Com as mesmas peças a gente tem conseguido ali tirar o melhor de cada atleta. Então eu acredito nesse processo de continuidade, então eu vejo de forma positiva. Eu acho que no momento certo a gente vai conversar sobre isso. Não acho também que está muito distante o momento, porque se a gente esperar para se programar em novembro, dezembro, aí é aquele desespero, ninguém faz nada em dezembro, janeiro apresenta, faltam jogadores, a gente começa a ter escolhas precipitadas, a conta vai chegar depois, porque talvez o baiano vai mascarar muita coisa, o segundo semestre é mais complicado, tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, então acho que é fundamental. O que ele quis dizer aí é que ele já está inserido no processo, né? Vamos falar real aqui. O que ele está falando é que não é o momento de falar nisso, mas que também se deixasse muito para frente, também ia atrapalhar. Então ele está meio que inserido no processo, mas ele não quer falar sobre isso porque ele já está mapeando, porque o Fábio Mota foi para a coletiva falar que já tinha um planejamento do ano que vem. Então, Capim já tá no bolo já. A importância é se planejar e se organizar. Eu ainda não tive nenhuma proposta oficial do presidente. Tive uma especulação de que existe um interesse. Existe o interesse da parte do Vitória, existe o interesse da minha parte. Mas o interesse maior agora é essa reta final. É o jogo do Fluminense, a nossa permanência aqui, depois a minha permanência no clube, por consequência, eu acho que pode ser que aconteça. Dá pra gente levar as duas situações em paralelo, mas que seja como meu representante, eu não queria nem participar disso agora.
Carpini, boa noite. O Vitória agora tem 4 finais, né, aqui dentro do Barradão, sem contar os jogos fora. Mas falando do Barradão, focando aqui no estádio do Vitória, eu quero que você fale, por favor, sobre a importância da torcida, porque tem jogos que o Vitória não vem bem, como não foi no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou, mas o qual tão grande é a importância dessa torcida nos jogos do Vitória aqui no Barradão? Fundamental. Hoje foi fundamental mais uma vez. Hoje, inclusive, enfim, pude conversar com outras pessoas que estão no dia a dia hoje e foi unânime, assim, a torcida foi fundamental, apoio todo momento, o que a gente sempre faz, mas a força da torcida hoje foi fundamental pra gente ganhar o jogo, tá? Fundamental. Vi poucas torcidas que fazem a festa que a torcida do Vitória faz e sem demagogia nenhuma. Clubes grandes que eu já passei na minha vida, como atleta, como treinador também, né? Todos têm a sua... Galera, a gente botou 25 mil, estando em 18º na Série A, brigando pra não cair o campeonato todo mais uma vez. Parabenizar os 25 mil que lá estavam, sinceramente. O seu carisma, a sua energia, mas a energia do Barradão, a torcida do Vitória é diferente. E tem feito total diferença. Sem dúvida, essa nossa superação dentro de casa passa muito pelo apoio do torcedor. E eu peço isso, que o torcedor continue nos apoiando. Acho que eu venho pedindo isso desde o início. Não vai ninguém, não é hora de vaiar, não é hora de perder ninguém. A gente vai errar, a gente vai acertar. Eu erro toda hora, por isso que eu tento ser melhor. Eu vejo os meus erros e tento melhorar. Isso não é motivo de vaia, esse é motivo da gente se ajudar, né? Os elos têm que estar muito fortalecidos, diretoria, comissão técnica, a nossa staff, atletas, vestiário, torcedor, vocês que acompanham o dia a dia do Vitória, 2 equipes de Salvador na Série A, é fantástico, a gente precisa disso, né? Bahia, Salvador. E a torcida continua nos apoiando como tem feito. Carpini, ele sempre fala sobre os elos fortalecidos, ele tem melhorado nas coletivas, já tem algum tempo que eu falo isso, ele vem puxando mais pra ele já nos últimos 2 meses e meio, que bom que vem evoluindo, tá, de verdade. De vez em quando dá uma porradinha, mas de fato. Antes de começar a coletiva, a gente tava falando aqui sobre a pressão, passando mal, enfim, esse tipo de coisa. A gente geralmente fala assim, jogador se prepara, jogador isso, jogador aquilo, mas tem uma engrenagem que é importante também, que é você, que é o treinador. É que o Carpini se prepara durante a semana para um jogo, para um momento tenso como esse, você novo, acho que talvez seja o primeiro clube que você, de grande porte, que você vê essa questão de brigar por fugir do rebaixamento. Como o Carpini se prepara para esses momentos tão complicados e principalmente esses jogos aí que você fala de jogar jogo a jogo, mas a gente sabe muito bem que o campeonato anda e com o passar da rodada, as peças vão se movimentando. Não, eu vivo muito aquilo que eu faço, eu sou apaixonado por isso, me encontrei, eu falo que eu sou até mais realizado que como atleta, mediano, não conquistei o que eu imaginava, o que eu queria, mas foram boas coisas e eu espero conquistar muito mais nessa nova função, onde eu me sinto muito bem realizado e tenho me preparado constantemente para melhorar e para evoluir. Eu sou um cara tranquilo, fora do treino, fora do jogo, porque o treino eu sei que às vezes eu incomodo os atletas, mas eles sabem que é pro bem deles, a gente procura falar o que pensa, olho no olho, sempre a verdade, a cobrança, não tem privilégios para ninguém, tem direitos e deveres e responsabilidade, eles entenderam bem isso, então, mas fora desse contexto eu sou um cara tranquilo, procuro a minha escora, a minha família, a minha esposa, que tá sempre, por mais que não tá tão presente, a gente fala diariamente, o tempo todo. Eu procuro desligar um pouquinho também do futebol em alguns momentos, né? Eu acho que isso faz bem até para você refrescar, oxigenar um pouquinho, a atividade física, e Salvador te proporciona essa qualidade de vida, né? Você acordar de manhã, correr do lado do mar, jogar um futevôlei, depois vir trabalhar, isso é fantástico, é importante, você vem com uma energia renovada, então eu procuro ter esses cuidados pra gente poder estar sempre com a mente bem arejada e escorado das pessoas que a gente ama, próximo, minha família. Agora, nesse período, ficou um bom tempo aqui em Salvador, semana do saco cheio em São Paulo, as crianças estavam aí, foi maravilhoso. E a minha fé naquilo que a gente faz, as convicções, acho que são as bases de tudo.
Carpini, boa noite. O Vitória tem brilhado nos confrontos diretos no segundo turno, né? Venceu o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Juventude, agora o Bragantino. Agora você vai ter mais 4 confrontos diretos seguidos, né? Vai pegar aí o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Criciúma. Ao que você atribui o sucesso do Vitória nesses confrontos diretos até aqui e como manter essa efetividade, tanto tecnicamente, fisicamente, como psicologicamente, nessas próximas partidas, para quem sabe, no fim dessa sequência, ter encaminhado a permanência na Série A. Amém. Legal. Assim, ganhando as 4 foi com Deus já. Ganhando as 4 vai pra 12, 44 salva. Salva pra mim até com menos, salva com 42. Ganhou as 4, um abraço. Fiquei. E aí fala em Sul-Americana totalmente. Na verdade, assim, eu nem me apego muito à questão dos confrontos e eu acredito esse sucesso, pelo menos momentâneo, nesses confrontos, pela construção do trabalho, né? Porque nós tivemos jogos. Ele tá certo. Jogos também, como foi o Atlético Mineiro na rodada anterior, a estreia do retorno contra o Palmeiras fora de casa. Então, é uma construção, é uma evolução gradativa, coletiva, individual, mudanças de comportamentos, de características de jogo. E, como eu falo, eu acredito no processo a médio e longo prazo, justamente porque essas coisas elas ficam cada vez mais nítidas, né? E dentro disso a gente tem feito bons jogos, não só nos confrontos diretos, né? Eu falo sempre, eu acho que eu falei 1 ou 2 vezes já do recorte da competição, e hoje eu fiz já de novo, quando acabou o jogo, eu já fui pensar no Fluminense, já pedi o material que eu quero para análise de desempenho, eles já me passaram muita coisa bacana, fora aquilo que a gente já conhece, por ter enfrentado, por estar sempre assistindo futebol, mas a gente já começa a entender, e esse recorte do retorno, Vitória hoje é o 8º colocado, é um número expressivo, né? Você pegar aí, são 11 rodadas já, estaríamos aí muito próximo de uma briga pelo G6, de Libertadores, à frente de adversários com muito maior investimento. Isso é verdade. Esse recorte do retorno, mas tudo isso passa por um processo de continuidade, de evolução, de melhora, de entendimento da maneira que o Vitória joga hoje. Então, dentro disso vão acontecer os confrontos e a gente tem conseguido se sair bem até então. Espero que assim continue. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini. Boa coletiva de Carpini. Quero saber aí a sua opinião. Lembrando que ainda vai sair aqui no Canto Rubro Negro hoje. Vamos mudar a tela. Lembrando que vai sair no canto ainda opinião, vídeo gravado de ontem. E vou tentar fazer uma live hoje de noite pra gente conversar. Obviamente depois dos jogos da tarde, né? Do domingo. Tamo junto. Se você puder, não esquece de apertar aí no inscrever-se, tá? Um abraço. Valeu. Fui. Outra. Bote aí se assistir até o final. Vitória não cai. Vitória não cai. Fui.